Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo José Lima. Nós estamos nessa jornada para aprender um pouco mais sobre o Java FX. Se você está comigo desde o início, sabe que nós estamos construindo uma aplicação em Java FX, né? Estamos saindo desde o absoluto zero até a parte onde a gente já se encontra, onde a gente está fazendo as nossas telas, e a gente vai seguir nessa jornada até o fim, né? A gente está aqui na nossa IDE, no IntelliJ, e só explicando, né, a gente já fez a configuração do ambiente de desenvolvimento, a gente fez a instalação do banco de dados, o MySQL, a gente também instalou um programa para trabalhar com o MySQL, que é o Workbench, e a gente fez a criação das tabelas, modelamos o banco de dados, criamos as tabelas, as primeiras tabelinhas que a gente vai precisar, e fizemos algumas telas. Fizemos a tela de login, fizemos a tela de dashboard, que é a principal interface na qual o usuário ele vai interagir com o programa, e fizemos no vídeo passado a tela de categorias. E agora a gente vai fazer a tela de materiais. Então, se você está acompanhando, está gostando, está curtindo essa série de vídeos, eu recomendo que dê um clique aí no like para nos ajudar. E se não está inscrito no canal, recomendo também que se inscreva, porque tem muita coisa boa para a gente aprender daqui para frente, né? A gente só tem a ganhar se continuar aqui nessa pegada, né? A gente vai fazer um programa completo com o Java FX. E se você quer aprender a fazer esse programa junto comigo, eu também estou aprendendo bastante nessa jornada e você vai aprendendo aí e eu de cá, né? Então, vamos continuar seguindo nessa jornada. Recomendo que se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso vídeo. Vamos começar aqui a nossa tarefa. Hoje a gente vai criar a tela de materiais. Essa tela vai ser baseada aqui na dashboard, do mesmo modo que a gente fez a tela de categorias. Então, para isso, eu já vou criar aqui o diretório de materiais. Aliás, vamos clicar aqui com o botão direito em almoxarifado, vamos clicar aqui em New Directory, e aqui eu vou criar o diretório de materiais, pessoal. Tô sempre confundindo aqui com categorias. Categorias já foi criado no vídeo passado, então é materiais. Vamos trabalhar aqui nos materiais. Vou copiar aqui o dashboard.xml, Ctrl C aqui nesse arquivo e copiar ele aqui para a pasta de materiais. Ctrl V aqui nesse diretório, ok, e eu posso adicionar aqui ao GitHub, né? Acabei copiando com o nome dashboard. Vou clicar aqui em Shift F6 para renomear ele e vou chamar ele de materiais.xml. Refatorar e tá aí. Materiais.xml. Posso fechar aqui, eu não vou trabalhar nele aqui agora, e vou abrir aqui no SNBuilder, botão direito Open in SNBuilder, e vamos esperar aqui o SNBuilder abrir. Abriu, vou reposicionar ele aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então tá aí a posição que eu quero. Aqui é a tela de dashboard, mas a gente já vai transformar ela na tela de materiais. Eu vou fazer aqui a nossa breadcrumbs, aproveitar essa área aqui do mesmo jeito que a gente fez lá na tela de categorias. Posso deletar todos esses itens aqui. Vou deletar aqui, deixa eu selecionar aqui todos e deletar esses itens aqui desse primeiro item. Deixa eu voltar aqui, deletei um aqui que não queria e tá aí. Pronto, vamos agora alterar a altura desse elemento. Eu quero ele aqui em layout com 60 de altura, do mesmo jeito que a gente fez lá na tela de categorias. Então aqui, ao invés de ser o ícone de categorias, a gente vai ter aqui agora o ícone de materiais. Vou clicar aqui nesse ícone aqui no menu, Ctrl D para duplicar ele, e vou puxar ele aqui para dentro desse HBox que está aqui na nossa parte central, né? E do border pane. A gente deixa só minimizar aqui esses elementos para a gente conseguir enxergar melhor. Então, dentro desse border pane, a gente tem três elementos que estão sendo utilizados. A gente tem a parte superior, que está com um HBox, a parte da esquerda e aqui a parte central. A gente está fazendo aqui a nossa tela de categorias na parte central. E aqui, dentro dessa parte central, a gente tem como NoPy
um VBox e o primeiro filho desse VBox é um HBox. É esse HBox aqui que a gente está utilizando agora. A gente já está aqui com esse ícone dentro do HBox que estamos utilizando. Esse HBox aqui, eu vou querer ele, deixa eu selecionar, só ver se ele está selecionado corretamente, é isso mesmo. Eu vou querer ele com os itens aqui em Proprietors, com os itens aliados ao centro, mais à esquerda. Então, vou selecionar aqui o Center Left. Além disso, aqui com o próprio HBox selecionado, vou vir aqui em Layout, e vou querer aqui o padding dele 20 à direita e 20 à esquerda. Tá aí, é esse padding que eu quero para fazer, para ele ficar no mesmo padrão que a gente está aplicando aqui aos demais elementos. É isso mesmo que eu preciso. E tá, ele está com 20 à esquerda, 20 à direita, e não preciso colocar de cima a baixo, porque ele está fazendo sempre alinhando centralizado, né? Os itens que estão ficando aqui estão sempre ficando centralizados. Agora eu vou pesquisar aqui um label, e esse label eu vou colocar aqui ao lado do ícone. Além disso, eu vou selecionar aqui o HBox. Vamos colocar aqui um espaçamento. Você está vendo que o label está ficando colado aqui ao meu ícone. Não é isso que eu quero. Vou aplicar o mesmo espaçamento lá da tela de categorias. A gente vai replicar aquele mesmo breadcrumbs que a gente fez lá na tela de categorias. Exatamente igual ao que a gente fez, só que ao invés de ser para a tela de categorias, a gente está fazendo para a tela de materiais. Então aqui eu vou chamar aqui de materiais. Esse label, chamar ele de materiais. Vou vir aqui em Properties e quero ele com 14, o tamanho da fonte. Então vou digitar aqui 14. Aqui a cor da fonte, deixa eu fechar isso aqui, abrir aqui sem querer. A cor da fonte é um branco. E tá aí. Eu vou duplicar esse label mais uma vez, Ctrl D para duplicar, e aqui eu vou querer um sinal maior que, e agora eu vou duplicar de novo, e ao invés de ser sinal, eu quero agora um relação, deixa eu só desligar aqui o Caps Lock, relação de materiais. Tá aí o meu relação de materiais. Vou apagar, deletar tudo isso aqui. Deixa eu deletar tudo isso aqui para a gente inserir do zero, né? Vou querer inserir agora um VBox. Vou inserir aqui um VBox entre a minha tabela e a minha breadcrumbs. Aqui dentro do meu VBox principal, eu tenho agora um VBox filho. No VBox pai, o VBox filho. Esse VBox aqui, eu vou inserir mais alguns elementos dele, né? O primeiro elemento vai ser um HBox. Deixa eu puxar aqui um HBox para dentro desse VBox. Vou puxar também um penny. E por enquanto eu quero só esses dois elementos. Esse HBox aqui, vou vir aqui em Layout e vou aplicar aqui um 60 na altura. Aqui em Prefect eu quero 60. Tá aí essa altura dele. 60, acho que ficou pequeno. Vamos deixar aqui com 60 por enquanto. Qualquer coisa a gente altera essa altura dele, né? E vou vir aqui em Properties, deixa eu ver aqui. Eu quero o alinhamento dele Center Left. Agora eu vou inserir aqui um label. Deixa eu puxar aqui um label para dentro do HBox e tá aí. Esse label eu quero ele na cor branca, e aqui eu vou chamar pesquisar. Além disso, eu tô achando ele pequeno com essa altura de 60. Deixa eu ver se esse HBox aqui eu tô achando pequeno. Vamos aumentar aqui. Deixa eu colocar só um padding nesse HBox, talvez funcione. Vamos ver aqui, Layout e padding. Vamos deixar aqui ele com 20 embaixo também, e 20 aqui. Eu acho que aqui ficou legal. Ele está ignorando essa altura de 60. A gente está trabalhando assim com
aumentou um pouquinho o tamanho, mas é isso que eu quero também. Vamos lá. Eu quero esse pesquisar aqui com o tamanho da fonte de 14. Tá aí, já ficou legal 14. E vamos agora, deixa eu só digitar aqui dois pontos depois da palavra pesquisar e vou inserir agora um text field. Um text field aqui depois de pesquisar. Além disso, aqui esse VBox com o VBox selecionado, eu vou também colocar aqui um espaçamento de 15, o mesmo que a gente aplicou aqui nesse outro VBox. Além disso, eu vou vir aqui nesse VBox Py e vou lá em Properties e aqui vou aplicar a classe Container Style. Já melhorou aqui a situação, né? Além disso, esse pen aqui eu vou aplicar uma altura nele. Vamos vir aqui em Layout. A altura nele eu quero de 2 pixels. E vamos aplicar agora um background, né? Vou selecionar aqui Style, Background Color. Vou digitar aqui RGBA, abre parênteses, 255,255,255 três vezes e agora vírgula 0.2 fecha parêntese. Vamos ver se ficou. É isso mesmo que eu quero que fique aqui uma listazinha horizontal. Será nossa linha horizontal para separar essa área. Eu vou duplicar agora esse HBox, Ctrl D, já dupliquei. Por enquanto é isso que eu quero aproveitar essas mesmas propriedades nesse HBox aqui de baixo, mas eu vou mudar aqui esse text field. Vou deletar ele. Além disso, esse VBox Py aqui, eu vou vir aqui em Layout e a altura dele eu vou, ao invés de 200, eu vou deixar aqui User Computed Size, que é para ele deixar somente a altura dos elementos filhos, né? Então ele vai se ajustar à altura dos elementos filhos, quantos elementos, a altura que for necessária. Então tá aí. Aqui ao invés de pesquisar, eu vou digitar filtros e vamos pesquisar aqui um combo box. Pesquisar aqui um combo box, deixar aqui do lado de filtros. Aqui dentro desse combo box eu vou pesquisar categorias para que ou só categoria, né, para que ele filtre por categoria. E tá aí. Vamos ver aqui agora, deixa eu ver o que aqui a gente pode acrescentar mais. Posso acrescentar mais uma linha horizontal, na verdade agora uma vertical. Vou pesquisar aqui um pen e aplicar aquela mesma regrazinha. Aqui a gente está aplicando um padding, né? Aí ela já não vai ficar legal. Deixa eu tirar esse padding aqui. 0. Aqui 0, 0 e 0. Ctrl Z. Deixa eu ver aqui. Aqui 0. E aqui em cima também eu acho que eu vou tirar esse padding também. 0, 0 e 0. Pronto. Saiu o padding. Eu posso aplicar, no caso, aqui à direita, né? Deixa eu ver aqui. Vamos aplicar aqui só do lado esquerdo e direito. O padding aqui e padding aqui. Pronto. Aqui também. A gente deixou do lado esquerdo. Vamos aplicar do lado direito também. E de cima a baixo não precisa. Como ele está alinhando os elementos ao centro, tá ok. Agora, esse pen aqui, eu vou deixar ele com 2 pixels de largura. Eu vou vir aqui em Properties, aqui Style, Background Color, aquela mesma cor, RGBA, abre parêntese, 255,255,255 pela terceira vez, vírgula 0.2, fecha parênteses. E tá aí a nossa linha vertical. A gente tem a horizontal e agora tem a vertical. Vou duplicar essa linha e já vou
puxar ela aqui para cá, para cima. Eu quero aplicar ela aqui e aqui. Agora eu vou vir aqui, duplicar esse label filtros, porque já está na cor e no tamanho que eu preciso. Então eu vou só mudar aqui a palavra. Vou deixar aqui ordenar por dois pontos. Tá aí a palavra que eu queria. Aqui ordenar por, vou pesquisar aqui um radio button. Vamos inserir agora um radio button. Ordenar por. A gente tem os nossos materiais, a gente tem a quantidade. Deixa eu só mudar a cor desse esse radio button aqui. Eu vou querer ele branco e vou querer o tamanho da fonte também 14. E agora vamos duplicar ele. Ctrl D para duplicar. E vamos ter também por disponíveis. Agora eu vou duplicar mais uma vez e vou ordenar também por estoque mínimo. Pronto, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou também puxar, vamos duplicar esse outro label aqui, Ctrl D. E aqui eu vou digitar exibir dois pontos. Posso duplicar esse rádio aqui e puxar ele aqui para cima. Agora vamos botar aqui menor, aliás, maior, P barra menor e Ctrl D. Aqui a gente faz o contrário, menor para o maior. Então a gente vai exibir do maior para o menor ou do menor para o maior. E vai ordenar por quantidade, por disponíveis ou por estoque mínimo. Eu vou selecionar esses dois elementos aqui de cima e vou colocar eles no grupo exibir. Então, toggler grupo exibir. E aqui embaixo eu vou selecionar esses três. Aqui eu vou colocar o toggler grupo order. Aqui order. Então a gente vai ter dois grupos aqui. Além disso, eu vou selecionar aqui só o quantidade e vou marcar aqui para que ele já apareça selecionado. Eu também vou querer esse primeiro elemento aqui para que ele fique selecionado aqui em propriedades. Pronto, feito isso, já estou aqui com o meu formuláriozinho onde o usuário vai poder fazer os controles da exibição, do que ele precisa, né? Faltou aqui também, por isso que eu estava estranhando aqui, um botão. Faltou o botão. Deixa eu pesquisar aqui por botão. A gente precisa do botão para poder pesquisar. Deixa esse botão, ele vai ser aqui do lado do nosso text field. Então vou digitar aqui buscar e o tamanho da fonte vai ser o 14. Feito isso, tá aqui a nossa o nosso formulário aqui para que o usuário possa pesquisar os elementos. Aqui esse text field também eu vou querer 14, né? Tô achando ele muito magrinho e tá aí também o tamanho de 14. Tudo no padrão que a gente está utilizando. Vamos lá, né? Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo da nossa tabela. A gente vai querer inserir aqui um paginator para paginar os resultados das nossas pesquisas. Talvez tenha materiais demais e a gente precisa de mais de uma página para poder exibir, até para não carregar, para o programa não ficar pesado. Para ele carregar todos os materiais de uma vez só, é importante que a gente possa paginar esses resultados, para facilitar também o carregamento dos nossos materiais. Então já vou pesquisar aqui por paginator. Mas antes disso, para a gente poder fazer aqui, trabalhar com a paginação, eu vou inserir aqui um panner, um anchor panner, para que a gente possa acomodar aqui o nosso paginete e a nossa tabela, de forma que quando a gente for programar e até aqui mesmo exibir o resultado, a gente
tenha uma certa facilidade para isso. Então já coloquei aqui o meu Anchor Pen e vou colocar a minha tabela dentro desse Anchor Pen. Deixa eu puxar ela aqui para dentro do Anchor Pen. Tá aí dentro do Anchor Pen. E agora a gente já falou um pouquinho sobre o Anchor Pen. O que que acontece? Quando eu tenho um elemento dentro do Anchor Pen, eu posso vir aqui em Layout e agora eu tenho a Anchor Pen Constraints, que é a propriedade que eu posso vamos dizer assim, controlar a distância da borda dessa tabela para a borda do Anchor Pen, né? Aqui para a borda esquerda eu quero ela com 0, na borda direita também com 0 e 0 em cima. Aqui embaixo eu vou deixar aqui primeiro com 60, depois a gente vê se a gente pode aumentar ou diminuir essa altura. Eu acho que com 60 vai ficar legal. Além disso, esse Anchor Pen eu quero que ele venha até aqui embaixo, né? Então vou vir aqui em propriedades, aliás aqui em Layout, e vou clicar aqui em VGrow para que ele cresça todo o espaço disponível aqui em Always. Já está aqui marcado, selecionado o Always, agora ele veio para o local que eu precisava. Além disso, vamos inserir agora o Paginate. Finalmente vamos inserir aqui a nossa paginação. Deixa eu puxar ela aqui para baixo da tabela. Eu quero que ela fique dentro do Anchor Pen. É isso mesmo, deixa eu só arrastar aqui, tá aí. Vamos agora alterar aqui as constraints do Anchor Pen, né? Eu quero ela com 0 à esquerda, 0 à direita, o nosso paginate, 0 embaixo, já está no local, e 0 em cima 0. Aí você fala, mas José, a gente não tem a nossa tabela, você está colocando a paginate, a tabela, como é que vai funcionar isso? É isso mesmo, a gente vai ter o paginate e a tabela ocupando praticamente o mesmo espaço. Por isso, ó, deixa eu só tirar aqui a minha seleção. Quando eu clico aqui na tabela, na verdade o que é que está acontecendo? Eu estou clicando no paginate, eu não consigo clicar aqui nessa área do Scene Builder na tabela. Então, para resolver isso, eu vou puxar ela aqui e vou botar em cima do Anchor Pen para ser o primeiro filho do Anchor Pen. Mas aqui visualmente não alterou nada, já está do jeito que eu queria. É isso mesmo. Então eu já coloquei aqui a minha tabela dentro do Anchor Pen, coloquei o paginate também e era isso mesmo que eu queria. Lá na nossa programação a gente vai precisar que esteja exatamente acontecendo isso. Agora vamos alterar aqui o início dessa seção aqui, né? Essa seção aqui a gente vai chamar de materiais. Só materiais, ou a gente pode colocar aqui relação de materiais, né? Além disso, só tô notando aqui uma coisa estranha, deixa eu vir aqui. Não, ele tá com 14, né? Tava achando aqui pequeno o tamanho dessa fonte, mas é isso mesmo que a gente tá trabalhando. Aqui tá com 18, é isso mesmo. Esse título aqui de seção tá com 18. Eu vou puxar aqui um HBox e puxar ele aqui para cima. Esses materiais aqui eu vou puxar para cá. Eu vou mudar aqui para relação de materiais. Deixa eu só dar mais um espacinho aqui e tá aí. Agora eu vou inserir um botão. Esse botão eu quero que ele venha para aqui para o canto direito. Para que isso aconteça, eu vou inserir mais um pen. Deixa eu pesquisar aqui o pen e botar aqui entre o botão e o nosso título de seção. Esse pen eu vou vir aqui em propriedades, layout, a altura dele eu vou deixar aqui o prefix como user computed size. Ainda não funcionou. Deixa eu vir aqui
no Hbox. Aqui a altura dele, deixa eu deixar aqui ele com 60 de altura. Pronto, é isso que eu quero. Esse botão aqui, eu vou querer ele, o tamanho da fonte dele aqui em Properties, vou querer 14. Vamos digitar aqui um 14, digitar Enter, e aqui eu vou digitar adicionar. Esse pene aqui, para empurrar o botão lá para o canto, então vou vir aqui em Layout, aqui em HGrow, vou selecionar aqui o Always. Pronto, ele empurrou agora o botão lá para o cantinho, era isso que eu queria. E tá aí o nosso botão. Além disso, só para finalizar aqui o nosso botão, vou vir aqui na nossa lista de materiais. A gente já tem aqui, ó, você vai pesquisar pelo Plus Circle. Plus Circle, digita aí o primeiro elemento da pesquisa. Eu vou selecionar ele aqui. Eu já tinha até pesquisado anteriormente para adiantar o vídeo. Então eu vou copiar esse código de ícone. Deixa eu puxar aqui agora um ícone, fonte icon. Deixa eu puxar ele aqui para dentro do botão e vou colocar ele aqui dentro do botão. Ele não veio para dentro do botão, deixa eu colocar aqui ele dentro do botão. Tá aqui. Agora a gente tem um ícone aqui dentro do botão. Vou só vir aqui em Properties, aqui com o fonte icon selecionado, e vou digitar o código dele. Eu quero agora aumentar aqui o tamanho. Deixa eu ver, um 15. Ficou bom. Acho que 15 está legal. Deixa eu pesquisar aqui na nossa lista de matéria, nas nossas anotações aqui da playlist, a cor que eu quero que fique, né? Vamos pesquisar, deixar aqui esse verde escuro, que é quase o nosso preto. Deixa eu pesquisar, selecionar aqui o hexadecimal dele, Ctrl C, aqui no botão, aqui no lugar de black, eu quero o nosso verde escuro. Pouco ou nada alterou visualmente, mas a gente está sempre utilizando no lugar do preto o nosso verde escuro, né? A gente vai priorizar por utilizar a nossa paleta de cores. Então tá aí a nossa tela de materiais já quase finalizada. O que eu quero fazer agora é estilizar aqui essa paginação aqui. Então eu já tinha feito isso offline, né? E para adiantar eu vou copiar esse código aqui, copiar todo ele, vou vir aqui no meu VS Code e vou colar ele aqui no lugar aqui embaixo de formulários. Da seção formulários, a gente vai colocar aqui a seção paginação. O que é esse código aqui, né? Eu já posso salvar e explicar para vocês. Conforme eu faço isso, ó, o que é que aconteceu? A gente deu uma melhorada aqui no visual da paginação, para combinar mais com o nosso projeto, né? Ele até ficou um pouquinho colado aqui a tabela. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho essa distância aqui em layout. Deixa eu digitar aqui, vamos deixar aqui com mais 20 de distância e ficou legal esse tamanho, essa distância aqui. Então vamos deixar aqui com 80, né? Ela vai ficar com 80 de distância aqui embaixo a nossa tabela. E agora deixa eu só digitar aqui Ctrl P para a gente ver aqui como é que está ficando a paginação. É isso mesmo que eu quero que aconteça. Só vou vir aqui em Properties, aqui no Paginator, para mudar aqui para 10 páginas. E aqui eu quero 5. Só diminuir aqui um pouquinho. Eu acho que se você acha legal trabalhar com 10, enfim, é só questão de gosto, né? Mas aqui, vamos voltar lá para o VS Code. Deixa eu voltar aqui para o VS Code e explicar o que é que está acontecendo. A gente, na nossa tabela, a gente explicou porque está usando aqui esse FX base, né? A gente pegou isso lá no nosso estilo. Para quem não sabe, acho que você está acompanhando desde o início a nossa série, sabe que a gente tem o tema Modena,
que esse é o tema principal do Java FX, aqui o Modena FX8. E esse Modena, ele tem algumas classes, né, que já pré-estabelecidas, que fazem a estilização dos elementos do Java FX. E a gente, para aproveitar essa mesma ideia do Modena, a gente está estilizando aqui a FX base, essa propriedade aqui, que quando a gente muda essa propriedade, a gente está praticamente mudando todas as outras cores dos elementos do nosso layout. E aí a gente também tem a estilização da paginação, e eu peguei essas classes lá. A gente pode pesquisar também aqui, se eu digitar aqui um Ctrl 6, a gente pode saber quais classes aplicar no CSS, tanto de uma tabela, qualquer elemento aqui, como aqui da paginação. Ó. A gente sabe aqui, por exemplo, ó, que a gente vai ter a classe Paginator, Paginator Control Box, Left Arrow, no caso aqui eu estou pegando aqui a seta esquerda, e a gente tem mais algumas classes aqui, ó. Enfim, tem diversas classes que você pode achar o caminho justamente aqui nesse analisador do CSS do Scene Builder. Vou digitar Ctrl C para esconder mais uma vez essa ferramenta. E se você quiser descobrir qual classe você vai precisar para estilizar uma paginação ou qualquer outro elemento, você pode fazer isso. Ou lá no Modena, lá na própria documento do CSS do Modena, e pegar como eu fiz aqui, né? E aqui a gente tem só, caso você queira estilizar o seu gosto, eu já deixei aqui preparado alguns comentários para você ganhar tempo, né? A gente tem aqui as cores a cor do esquema, né? O esquema de cores. A gente vai ter aqui o espaçamento entre os botões, vai ter aqui o tamanho do botão, que você pode controlar esse tamanho do botão por aqui. Você pode trabalhar aqui com as cores do efeito hover, que é essa cor quando a gente passa o mouse aqui no botão. Esse efeito aqui a gente pode controlar aqui. Tem as cores da página que está selecionada aqui. No caso aqui a gente tem a cor da página selecionada, a gente colocou esse verde escuro. Então é isso, né? A gente tem cores da seta que a gente está controlando por aqui. Enfim, tá aqui a explicação. Se quiser saber mais detalhes, vai brincando aí com esse código que a gente inseriu, e você vai descobrir como é que funciona melhor essa questão da paginação. Então, dada essa breve explicação, vamos continuar aqui trabalhando aqui na nossa tela de materiais, né? Agora está faltando aqui na nossa tela, na nossa tabela. Deixa eu só mudar aqui, eu vou inserir mais uma coluna, Ctrl D, e vou chamar essa coluna, deixa eu colocar ela aqui lá no início, de ID. E vou diminuir aqui o tamanho dessa coluna, né? Eu vou deixar aqui, vou vir aqui em propriedades, layout, deixar aqui todo mundo com 100. Depois a gente aumenta o tamanho desses, o espaço aqui desses itens, só para a gente ganhar espaço e poder editar melhor. Vou ter aqui materiais, vou ter aqui material, vou ter quantidade. O que mais eu vou ter, né? No lugar da que até já estava aqui, não precisava nem ter digitado. Vou ter quantidade, vou ter aqui disponíveis. Vamos, o que é que mais? Deixa eu deixar ele aqui com 100, só para mim poder ganhar um espaço. Disponíveis, 100 também. Vamos ver aqui. Deixa eu duplicar. Disponíveis, estoque mínimo. Vamos deixar com 100 também. Depois a gente altera aqui o tamanho do que a gente vai precisar. Vamos lá. Disponíveis, estoque mínimo, quantidades, categoria. Duplicar aqui. Categoria. Aqui vai ser data cadastro.
Eu acho que por enquanto é só. Talvez se a gente precisar de mais alguma coluna. Sim, tá faltando a coluna ações, né? Ctrl D. Aqui a gente vai ter a coluna ações. Vamos só agora alterar o espaço. Aqui materiais, eu vou deixar aqui o material. Eu vou chamar essa coluna de título. Só para a gente ter certeza de que é o título do material. Aqui em título, eu vou deixar ela com 200. 200 por enquanto tá legal. Aqui eu vou aumentar só mais um pouquinho, 120. Quantidade disponíveis também, 120. Estoque mínimo, acho que eu vou precisar de um espaço um pouquinho maior. Vamos deixar aqui com 50. Categoria já tá com 185. Vamos deixar com 120. Tá ok. Vamos ver o que é que mais. Data cadastro, vamos deixar com 120 também. E ações. Ações podemos deixar aqui com 200. Depois a gente pode alterar isso aí futuramente, caso nesse caso seja necessário. Ctrl P, vamos aumentar aqui a área de exibição, só para ver como é que tá ficando. Deixa eu aumentar aqui manualmente. Deixa eu aumentar aqui. Ok. Pronto. Tá aqui. Data cadastro vai precisar aumentar um pouquinho o data cadastro, né? Vamos aumentar aqui o data cadastro, tá com 120, vamos aumentar para 150. Ctrl P. Vamos aumentar aqui. E 150 tá bom. Estoque mínimo, tá aí a nossa tabela. A gente não inseriu o código dos itens, das colunas nem da tabela, mas depois a gente faz isso, porque eu acho que por enquanto isso aqui não vai ser necessário. Tá feita a nossa tela de materiais. Vamos só para finalizar, tirar essa parte aqui do centro, que a gente não vai precisar mais aqui do nosso menu, nem da App Bar. Então vamos tirar aqui a parte central. Vou clicar aqui na parte central, no VBox, Ctrl X, selecionar tudo agora, Ctrl A e Ctrl V. Agora aqui no meu VBox principal, vou aumentar a largura e a altura. A altura eu vou dizer que a largura, aliás, eu vou dizer que é um 900 e a altura eu vou deixar em 600. Para facilitar a visualização dos elementos aqui, eu não fiz isso no vídeo passado, mas eu vou fazer agora, só para facilitar a visualização. Vou vir aqui selecionar o meu elemento pai, aqui na hierarquia, e vou lá em propriedades, Style Sheet, vamos adicionar de volta a nossa folha de estilo. Vou vir aqui em almoxarifado, Assets, Styles, Style Sheet, e ele já pegou aqui o estilo na nossa tabela e nos nossos títulos de seção. Vou aplicar agora só a classe aqui no VBox principal para facilitar a visualização dos elementos que a gente já colocou. Eu vou vir aqui com o elemento o VBox selecionado, adicionar a classe ABG Dashboard. Tá aí, só para facilitar um pouquinho a visualização. Depois a gente vai até ter que tirar essa classe, né? Porque o background, quem vai aplicar é a tela de dashboard. Então, para não ficar background em cima de background, a gente vai utilizar o background lá da dashboard que já foi aplicado. Mas por enquanto a gente vai deixar desse jeito. Caso a gente queira alterar mais alguma coisa, facilita para a gente enxergar onde é que está cada elemento. Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, que tinha por hoje. Um abraço para você que ficou até aqui, agradeço demais. Se não deu clique no like, agora é a hora, né? Se gostou desse conteúdo, nos ajuda aí clicando no like. E se está gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, recomendo que se inscreva no canal para acompanhar. A gente tem muita coisa ainda para trazer para vocês. O projeto está apenas no começo. Essa fase está sendo um pouco repetitiva, né? É quase mais do mesmo, mas é assim mesmo, né?
né? O projeto, a intenção é essa, a gente vai amadurecer repetindo algumas etapas, sempre martelando naqueles elementos que a gente precisa amadurecer, e projeto é isso mesmo, tem coisa que é repetitiva, mas essa repetição é que nos leva à perfeição e a obter realmente o conhecimento, né? Praticar. Então a gente vai sempre repetindo, praticando, e talvez essa fase fique um pouco repetitiva, mas é isso que tem que acontecer. A gente já viu aqui como faz a estilização de paginação, como é que a gente trabalha com radiobutos. Teve alguns elementos novos nessa videoaula que eu trouxe para vocês, e no próximo vídeo a gente vai continuar estilizando as outras partes do nosso dashboard, do nosso aplicativo. Aliás, o dashboard já está pronto e a gente está fazendo tudo baseado com a interface do dashboard, né? Então, sem mais delongas, eu quero finalizar aqui esse vídeo, deixar um abraço para você que ficou até aqui, agradeço bastante, e a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá.